Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida proletária! Vamos juntos! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina. Bancada Azulina, que hoje nós vamos falar sobre o jogo do empate, né? A título que bateu na trave, empate contra o Sergipe. E falar um pouquinho dessa semana, como foi, e projetar já essa semana que se inicia com 3 jogos decisivos, Cuiabá, Itabaiana e Cruzeiro. E para falar sobre tudo isso, eu estou aqui com o Fernando Santana. E aí, Fernando, como é que tá seu final de semana? Como é que você tá, meu querido? Fala minha galera, fala minha bancada. Tudo bem, graças a Deus. Final de semana de bastante trabalho. Hoje foi um domingão daquele de descansar mesmo, sabe? Para recarregar as energias para começar a semana. Depois desse jogo do Confiança, que faltou um pouquinho para a gente conseguir o título, mas aí ele vem, ele tá a caminho. Valeu, meu amigo. Também aqui junto comigo, Silvia Menezes. E aí, Silvinha, como é que tá seu final de semana? Como é que você tem passado? Fala, Mike. Fala, companheiros de bancada. Estou bem, graças a Deus, Mike. Coração foi testado sexta-feira, mas sigo aqui e final de semana mais um tranquilo, naquela preguiça, como diz Fernando, domingo de descanso, final de semana de sossego. E é isso aí. Valeu, Silvia. Aqui junto comigo, Vitor Cardial. E aí, Vitor, como é que você tá, meu camarada? Como você tá nesse final de semana aí de quase título? E aí, Mike, um prazer estar participando aqui com vocês mais uma vez. Rapaz, final de semana tá bom. Muitos jogos de futebol aí passando pra gente assistir, né? Mas um pouquinho decepcionante pelo fato do Confiança não ter conquistado esse título em cima do rival, né? Estava na expectativa já de passar o final de semana comemorando. Mas é isso aí, fica pra próxima sexta contra o Itabaiana. E agora vamos falar desse jogo aí contra o Cuiabá, né? Valeu, meu camarada. E fechando a bancada aqui comigo hoje, Lucas Oliva. E aí, Lucão, como é que você tá, meu querido? Como que tá seu final de semana? Salve, Mike. Te cumprimento você voltando aí pro seu lugar cativo de âncora. Mike, confiança essa gangorra, né? Tivemos uma semana empolgante quando a gente goleou o Frei Paulistano e tivemos uma grande estreia com muita raça, muito brio, empatando o jogo contra o Paraná nos 50 minutos do segundo tempo. E depois, agora a gente teve uma semana depressiva, né? Porque a maneira como a gente perdeu do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Com aquela fragilidade toda, os vacilos todos, e novamente sem conseguir vencer o rival, né? A gente estava esperando essa vitória em cima do rival, ser campeão em cima deles, e eles conseguiram botar um pouquinho de água no nosso chope. Como o Fernandinho DG falou, o campeonato vai vir na próxima sexta-feira contra a Itabaiana, mas o empate é nosso, a vitória é nossa, mas a torcida proletária ficou um pouco chateada e está, sim, um pouco chateada. A gente vai falar um pouquinho sobre essa chateação em massa. Beleza, meu camarada. Pois é, ficamos no quase, mas é assim mesmo. Sexta-feira a gente vai lá buscar a taça. E o podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br. Você também vai encontrar no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no seu aplicativo favorito de podcasts, ok? Vamos lá falar sobre esse jogo contra o Sergipe, né? Fazer a nossa tradicional análise tempo a tempo e depois a gente vai vendo outros assuntos que cercaram esse jogo. Fernando DG, como é que você encarou a chegada do Confiança nesse jogo, né? Como o Confiança entrou em campo, encarou o Sergipe já no primeiro tempo, já que a gente precisava do empate apenas, né? O empate não seria tão horrível como não foi, e o Sergipe precisava vencer. Dentro desse cenário, como os times se comportaram na primeira etapa? Mike, assim, eu vi um Confiança amplamente superior, né? Com domínio do jogo, primeiro tempo inteiro nosso, né? Aquela bola na trave de Marcelinho realmente foi até uma grata surpresa, né? Eu não imaginava que ele ia chutar
aquela bola direto no gol, pensei que ele fosse cruzar. Se mostrou um bom cobrador de falta para longa distância. Falta essa que Silva já vem tentando há muitos jogos e não consegue levar perigo. Marcelinho conseguiu já nesse jogo no Clássico. Mas o Confiança é extremamente superior, né, à nossa formação. Parece que Matheus está tentando realmente encontrar o time ideal, trouxe de volta Danilo Pires para fazer ali a volância. Dessa vez ele tirou Amaral, o rei do amarelo na Série B, e talvez seja até pelo nome, né, Amaral, amarelo, como diria Emicida, né? Mas ficou aí Jefferson na volância e o Confiança com um amplo domínio, né? Faltou algo. Eu não sei, sinceramente, o que faltou pro Confiança sair o gol, porque sim, a gente tava dominando o jogo, se era vontade, se era capricho na finalização, se era o último passe, porque até a nossa configuração a gente teve algumas jogadas com Everton que ele podia dar num lado, ele deu no outro, teve outros que ele deu nenhum, mas Iago errou, então é aquele primeiro tempo amarrado de clássico, né? O Sergipe com uma proposta de jogo muito defensivo também, tentando encontrar uma bola para se fechar, porque para eles também só interessava a vitória. Então é um primeiro tempo meio padrão de clássico, né? Aquele jogo amarrado, mas o Confiança poderia sim ter saído com pelo menos um gol de vantagem nesse primeiro tempo. Fiquei animado para o segundo, esperando que o Confiança conseguisse esse gol, mas não veio, né? Silvia, como é que você enxergou o segundo tempo desse jogo? O Sergipe parece que acordou, que foi avisado no vestiário que só a vitória interessava para eles, e aí o jogo ficou mais franco. Como é que você leu esse segundo tempo e as nossas chances? Mas apesar de o Sergipe ter acordado e que eles terem se ligado que só a vitória interessava, o Paulo Floyan, ele fez algumas modificações, acredito que ele tinha só o poder de ir mais 3 no finalzinho já, que até bem no finalzinho ele assustou, que eu já tava, pelo amor de Deus, acaba esse jogo, que eu só lembrava da virada deles no último clássico. E depois quando a gente conseguiu empatar com o Vila. Mas como o Fernando tinha falado, no segundo tempo, apesar da melhora, um segundo tempo que nós fomos superior com as bolas na trave, aquele último lance de Ari também, que minha Nossa Senhora, eu não aguento mais outro daquele não. E como a gente disse, superior o tempo inteiro, apesar que a bola não quis entrar naquela noite, não sei o que aconteceu, como o Fernando também já tinha dito. Se faltou um pouco de capricho, ou a trave estava querendo testar os nossos corações. Mas um segundo tempo que não foi muito diferente. E aí, Rafael, acho que quase não suou a camisa. E é isso aí, um jogo que foi... Clássico é clássico, apesar de nós termos esperado uma vitória do Confiança, ganhar em cima do rival, que não tem coisa melhor, ainda mais um título estadual que está fazendo falta pra gente, mas ali era o jogo dos caras, né, velho, do Sergipe, que hoje em dia nós estamos em um patamar que nós somos o time a ser batido aqui dentro do estado. Então, eles dão tudo de si, o técnico deles também tem o mérito de poder de poder ter ajeitado o time do Sergipe se encaixou certinho, mas ficou esse gostinho de poderia ter ganhado bola na trave, e é isso aí. Valeu, Silvia. Pois é, a gente faltou um pouco de sorte, faltou também um pouco de ousadia, né? Teve muita bola que os nossos jogadores ficavam de frente pro gol e não queriam finalizar. Tentavam um cruzamento, tentavam um passe, e aí às vezes isso faz falta mesmo. Vitor Cardeal, a gente mudou a escalação mais uma vez para esse jogo, né, em relação, principalmente se a gente for considerar o jogo contra o Botafogo, nosso segundo jogo na Série B. Então, nesse jogo a gente
sai Ítalo, não foi mais titular, Everton foi titular. E na volância sai Amaral, conforme DG já tinha falado, entra Jefferson e Pires volta ali a fazer a parte de segundo volante. Essa escalação, o que é que você achou dela? Será que esse é o time que Matheus está achando? Ou ele talvez vá variando mesmo em jogos em casa e jogos fora? Jogos em casa ele tenta essa formação, nos jogos fora ele talvez busque uma formação mais defensiva, como foi lá contra o Botafogo. Eu gostei da escalação, gostei da ideia de ter o Jefferson como primeiro volante, acho até que ele fez uma boa partida, foi um dos melhores do time do Confiança, marcou bem e também na saída de bola não deixou a desejar, conseguiu fazer bons passes. Eu acho que é normal ele mudar o time muito, até porque a sequência de jogos é desgastante, né? A gente tá tendo jogo em cima de jogo, ainda mais essa semana a gente que vai ter um jogo na sexta e um jogo no domingo, então vai ser normal ele mudar o time, ele rodar o elenco, e acho que é bom porque dá a oportunidade a todo mundo a jogar, mantém todos os jogadores motivados, ninguém tá ficando sem jogar, todo mundo tá jogando praticamente, né? O elenco está sendo bem utilizado, então não dá para nenhum jogador ficar insatisfeito por não estar jogando. E acho que faz muito sentido, sim, o que você falou, em questão de ele usar uma formação mais reativa, né? Mais conservadora para jogar fora de casa, com 2 volantes, e dentro de casa ele usar um pouco mais, né? Jogar com apenas um. Acho que faz sentido e talvez seja isso que ele esteja buscando mesmo, mas para a gente ter uma certeza vai ter que ter mais jogos, né? Ver mais alguns jogos aí para ver se realmente essa é a ideia dele. Beleza. Ainda sobre esse tema, Vitor, o que é que você achou do jogo de Ítalo na sexta? Já que Ítalo é um cara que ele é muito pedido ele é muito pedido para entrar de titular e muito pedido para não entrar de titular pela torcida. A torcida, eu sou da turma que acha que ele deveria entrar mais pelo segundo tempo mesmo, como uma arma, mas tem gente que acha que ele deve ser titular já desde sair, né? Que é como que você avaliou a atuação de Ítalo no clássico? Eu achei que foi decepcionante a entrada dele. Eu em casa estava já agoniado, né, para ele entrar no jogo, mas ele foi um pouco displicente em algumas jogadas, né? Errou até um passe ali, ele segurou demais a bola, o Sergipe roubou e quase fez o gol. No lance até que o Rafael e o Nerley ficaram irados com ele, deram uma bronca tremenda. E acho que ele foi pouco produtivo demais, ele segurou demais a bola, não criou nada produtivo na frente praticamente, você não viu ele dar uma chuta a gol, não viu ele dar um passe para finalização. Então, cara, eu acho que o Ítalo é um jogador que está decepcionando bastante nesse ano e não está sendo diferente agora nesses últimos jogos aí. Contra o Botafogo também ele foi titular, mas não mostrou muita coisa, apesar de ter se movimentado bastante. E contra o Sergipe, acho que decepcionante a entrada dele. Achei que ele poderia ser mais agudo, né? Produzir mais jogadas ofensivas, o que ele não fez e não vem fazendo. Valeu, meu camarada. Lucas Oliva, e aí, Lucão, meu camarada. E esse Itabaiana que a gente vai encarar, como é as coisas, né? A gente se falou muito desse Sergipe que estava chegando, que estava vindo, ia fazer acontecer, teve carreata da torcida deles para levar eles até o estádio. Mas na hora do jogo a gente dominou amplamente, tivemos muitas chances de vencer. Será que com o Itabaiana vai ser a mesma coisa? Ou pode ser um clássico mais duro, já que Itabaiana, ainda que não tenha um time tão bom quanto esse time de Sergipe, mas ele vem engrossando mais os seus clássicos nos últimos anos. Como é que você projeta esse jogo contra o Itabaiana, ou é um jogo mais tranquilo contra um time que só venceu uma partida? Mike, para minha geração, que é de 2000 para cá, a gente tem muito trauma com a Itabaiana. O finado nem nos gerou tanta raiva assim, mas o Itabaiana já perdeu alguns títulos para eles e realmente eles sempre engrossam com a gente. E diametralmente opostos, eles sempre facilitam a vida do rival, né? É a duplinha Itagipe. Mas assim, o Itabaiana nesse jogo, se alguém tiver aqui da bancada pode me dizer, tem algum interesse de ganhar do Confiança? Porque pelo que eu sei, o Itabaiana é o segundo do ranking, né? Se o Confiança for campeão, o Itabaiana ele ganha a vaga na Copa, na fase pré-fase de grupos da Copa do Nordeste. Ele quem vai disputar. E deve ter um dinheirinho para isso. Mas eu também vi uma conta que se o Itabaiana ganhar o jogo,
ele conquista vagas no Campeonato Brasileiro de 2021. É isso mesmo, Vitor? O Itabaiana joga por um empate para ir para a Série D do próximo ano, né? Com o empate, Confiança é campeão e sobra para o Itabaiana a vaga na pré-Copa do Nordeste e automaticamente também eles passam freio e conseguem a vaga na Série D do próximo ano, né? Então, para eles o empate é uma vitória, né? Então tá decidido. Esse jogo vai ser empate. Vai ser empate, porque o Confiança vai ser campeão, o Itabaiana vai conquistar todas as vagas que precisa. É um empatezinho, porque é uma nuvem negra que tá rondando o Confiança. Porque a gente tava aqui falando de Ítalo, que tá mal, mas tá todo mundo mal, pô. Eu vejo mais como uma coisa coletiva, como uma fase ruim mesmo. O gol que a Ari Moura perdeu, o gol que André Moritz perdeu. Então tá todo mundo mal, pô. Quando aquela bola de Marcelinho, desde lembrou bem, aos 3 Mas eu minutos... discordo de você, porque Ari Moura não é a primeira vez que ele perde esse tipo de gol, não. Ele já na Série C do ano passado mostrou essa qualidade técnica dele de especialista em perder gol fácil, né? Não é. Gente, todo mundo já conhece. ele perdeu um também contra o Botafogo, não foi? Contra o Botafogo eu não lembro, não. Eu sei Perde que o nosso time, velho, é o Contra o time dos Botafogo vacilos. ele não perdeu porque não tentou. Lembrando o Mauro César, né? Que eu sou muito fã de Mauro César. A gente tá no modo banana, pô. Confesso que tá no modo banana. É vacilando atrás, como vacilou em Ribeirão Preto, e vacilando na frente, como foi agora o clássico, pô. Porque o Confiança teve volume, o Confiança agrediu, as bolas todas na trave, mas alguém tem que fazer o gol, pô. Então o Ítalo mal de novo. Cara, e aí a gente fica assim, entendeu? Porque esse jogo de sexta... Eu nem sei se eu vou comemorar esse título. Muito torcedor fica chateado comigo, mas eu queria ter vencido o Sergipe e ser campeão em cima deles. Mas não se preocupem não, que a gente vai levantar o caneco e provavelmente esse jogo contra Itabaiana vai ser um empate. Pois é, eu também torço por esse empate. Mas não dá para confiar nele, não dá para confiar no Itabaiana. Não espero nenhuma racionalidade vindo do Itabaiana, já que para eles preferem perder a vaga na pré-Copa do Nordeste. Se para isso tiver que tirar o título da gente, dá para Sergipe. Mas enfim, isso é um problema deles. Tem que entrar e fazer nossa parte. Salve galera do Bancada Azulina, venho aqui humildemente para deixar a minha sincera opinião no Minuto Mil Grau. Eu já tinha preparado meu álcool em gel e também o álcool na batida de maracujá para comemorar o título estadual, mas o Confiança fez o favor de perder 1936 gols com 60% de posse de bola contra o time que comemora empate. O Matheus Costismo está funcionando. RS. O destino quer que o título venha sexta. E se sexta a final é contra o Itabaiana, nada mais justo que o Ceboleiro ganhe o vice-campeonato moral. KKKK, antes disso tem Série B, e se tem Série B, tem desespero, e se tem desespero, eu já estou com o meu Rivotril e minha oração para que São Sabino nos abençoe. Vamos pra cima deles, Dragão, e vai tomar no Cuiabá. Começando a fazer a transição para essa semana, a gente tem uma semana com 3 jogos bem importantes. A gente tem uma viagem a Cuiabá, a gente vai enfrentar o Dourado terça-feira. Cuiabá que empatou o primeiro jogo em 0-0, ganhou o segundo por 1-0. Eles têm 4 pontos, estão bem na nossa frente. Depois a gente tem esse clássico, sexta-feira contra o Itabaiana. E domingo, estão dizendo aí que talvez adiem para segunda, temos o jogo contra o Cruzeiro, que é o time hoje que está aí batendo em todo mundo na Série B. Qual o tamanho do impacto de a gente não ter resolvido esse campeonato sergipano de sexta-feira? Eu tenho certeza, né? Só se eu estiver errado você me corrija, que isso vai atrapalhar. Mas como é que você avalia o nível do dano que foi gerado por a gente ter que, forçosamente, ter um jogo decisivo sexta-feira, sendo que em outras condições a gente podia até tomar um WO que não ofenderia? Pra mim, assim, a contextualização desse jogo contra o Itabaiana na sexta-feira, não é isso? Na sexta-feira. Sexta-feira. A contextualização desse jogo são aqueles argumentos que eu até coloquei no grupo, né?
campeonato bizarro sergipano que faz com que tenha uma volta forçada, gramado do Batistão ridículo, virada de mesa do Lagarto. A gente tem jogadores sem preparação física nenhuma, porque não podia treinar, mas podia jogar. E aí, assim, nada melhor para coroar esse bolo de esse bolo de bosta, vamos dizer assim, do que um último jogo para forçar realmente até o final, que é para machucar mesmo o torcedor desse futebol sergipano, porque realmente é trágico. O Confiança poderia hoje estar somente focado na Série B e ter que, no meio, nesse intervalo, fazer um jogo no meio de semana contra o Itabaiana, que em teoria tem uma Série D aí pela frente, mas também ninguém sabe como é que vai ser pela campanha fraquíssima que eles fizeram no campeonato estadual agora, principalmente pós-volta, né? Pós-pandemia não, que ainda estamos nela. Mas é algo assim que pro Confiança é muito ruim. Primeiro, que criou um clima que estava se desenhando, né? É um clima de instabilidade sobre a posição de Matheus Costa, sobre a competência dos nossos jogadores, e ainda mais em relação aos nossos adversários. Hoje eles já olham para o Confiança com uma visão diferente, não mais aquele time da Copa do Nordeste que conseguiu uma classificação entre os 4 melhores, mas já olham para o Confiança hoje como um time que está na zona do rebaixamento da Série B, que não conseguiu vencer ainda e que não conseguiu ser campeão estadual ainda. Então, assim, cria um clima para os adversários, cria um clima ruim para a torcida, cria um clima ruim dentro do clube, dentro do grupo de jogadores. Ou seja, o estrago de não vencer o Sergipe é imenso. Claro, não vencer o Sergipe é um clássico, a gente até discutiu isso no grupo, sobre ser um clássico, ser um jogo difícil, a gente merecia vencer com imposição, mas tem que se valorizar sempre a questão do clássico, que é um jogo diferente, mas realmente é um estrago muito grande e irreversível, né? Agora a gente vai viajar e vai ter que voltar para jogar. Beleza, meu amigo. Pois é, vamos ter que viajar e voltar para jogar. E Silvia, como é que a gente faz então para trazer um ponto, pelo menos, lá de Cuiabá? Eu confesso que eu não olhei nem nada sobre o Cuiabá esses dias, até porque eles teriam um jogo com o CSA hoje. Esse final de semana não tiveram por conta do surto de Covid do CSA, então eles tiveram mais tempo de descanso, mais tempo de preparação, mais tempo de analisar nosso jogo. E a gente sempre vem falando que o importante é pontuar. Como fazer para trazer pelo menos um pontinho lá de Cuiabá nessa terça-feira? Mike, eu também não acompanhei muito a semana do Cuiabá, não. Mas, perante ao time, o qual eu acho que está mais entrosado, é o time que mais me agradou em campo. Acredito que Matheus, espero que ele coloque, que amanhã eu vou colocar no meu pré-jogo lá no blog da Mulheres em Campo. É o time que atuou contra o Frei e contra o Paraná. É um time que Iago e Ítalo entram no segundo tempo. Você tem Everton, Amaral, que o Amaral tá machucado, nem sei se viajou. Com Danilo Pires, um time que tá mais entrosado. Pra gente buscar um empate fora de casa, uma vez que o Cuiabá joga no campo qual ele conhece, tá descansado, não tá tendo essa pressão da torcida, então não adianta a gente inventar, colocar um time como a gente entrou contra o Botafogo lá de Ribeirão Preto, e que a gente faça o futebol o qual a gente vem habituado, né? Assim, que a gente estreou, como a gente já bem falou aqui, que a gente fez uma estreia de gala contra o atual líder da Série B, e que a gente saiba, se a gente, principalmente Matheus, né, se a gente sentiu que o time não tá bem, faça logo as mudanças, porque é sofrido demais. Você vê que erros
erros numa possível escalação, como você colocar Dudu no jogo contra o Botafogo lá para marcar Ronald, que é um dos destaques da outra equipe, é meio complicado. Então acredito que o caminho é esse, você buscar o time que está mais encaixado e o time que mais buscou por resultados, que ganhou de 4-0 do Frei e que empatou com o Paraná. Então acredito que seja isso, Mike. Beleza, Silvia. Pois é, essa escalação do Dudu, eu acho que ele tentou justamente botar o Dudu para segurar Ronald, mas, como diria DG, faltou combinar com os russos. Vitor Cardial, eu venho brincando nos últimos podcasts no meu canal que estatisticamente já era para Mikael estar fazendo uns 2 gols, né? Já 3 gols, 3 jogos que ele passa em branco. Mas, brincadeiras à parte, será que contra o Cuiabá já é para estrear Bruno Paraíba? Enfim, para ele já ir sentindo mesmo que tem que chegar e resolver? Ou vamos de Mikael e deixa ele entrando no segundo tempo para ele ir pegando, enfim, pegando o ritmo do jogo em campo mesmo, já que ele já treinou hoje? Eu começaria já com o Bruno Paraíba titular, até para já começar a testar ele, né? Ele vinha jogando pelo Oeste, né? Então o ritmo, ele não tem nenhum problema com relação a isso, né? Ele tá com o ritmo de jogo, né? E o Mikael nos últimos jogos vem decepcionando, né? Como você falou, já tá 3 jogos sem fazer gol, principalmente nos 2 jogos da Série B. Ele jogou mal, na minha opinião, praticamente não pegou na bola, e quando pegou não conseguiu produzir muita coisa. Contra o Sergipe foi um pouquinho melhor, mas nos 2 da Série B eu achei ele muito abaixo, então já coloca aí o Bruno Paraíba para estrear logo de titular nesse jogo contra o Cuiabá. Um jogo que o Confiança vai ter que ser... É um jogo que o Confiança vai ter que ser bem inteligente, né? Fazer um jogo praticamente perfeito para sair vitorioso, porque o Cuiabá é um bom time, vem de uma vitória contra o América Mineiro dentro de Independência, né? Então é um time forte, que tem bons jogadores. Então o Confiança vai ter que fazer um jogo bom mesmo, um jogo praticamente perfeito para sair vitorioso. E eu já estrearia o Bruno Paraíba, já botava ele para jogar. Beleza, meu camarada. Também, de fato, o Mikael na Série B tô achando ele faltando demais. Ele é muito ansioso para participar do jogo, enfim. Acaba que se embola um pouquinho ali. E Lucão, fala, meu camarada. Rapidinho, Mikael, eu discordo. Eu acho que, cara, o time não tá produzindo jogadas de ataque. Obviamente que Mikael não vai participar muito do jogo. O time tá, quando o Confiança consegue chegar no ataque, aquele chuveirinho da intermediária, para ele cabecear entre 2, 3 zagueiros. Se fosse um chuveirinho da linha de fundo, era melhor. E no jogo de Ribeirão Preto, toda bola que chegava para ele disputar, eu acho que ele sempre ganha, eu tenho essa percepção, que ele sempre ganha disputa, velho. Ou ele consegue um lateral, ou ele sofre uma falta. Eu acho que não tiraria o menino agora, não. Mas também acho que Bruno Paraíba tem que começar a entrar no time também para se acostumar. Mas eu continuaria com o Mikael, é um dos caras que eu acho que ele faz bem a parede, eu gosto. Se o time tivesse melhor ofensivamente, ele ia aparecer mais. É que ele tá tendo 1 ou 2 chances durante os 90 minutos inteiros. Aí vocês querem milagre do cara, né? Ele não é Romário. Pois é, na verdade o time ofensivamente ele tá com um problema sério. Um time que se livra da bola, um time covarde, que quando, ao invés de tentar uma jogada de linha de fundo, um drible, um chute fora da área, joga no chuveirinho e seja o que Deus quiser. E Deus não tá querendo nos jogos. É um time sem ideia. Fica com a bola tocando entre os zagueiros, aí toca pro lateral, o lateral volta de novo pro zagueiro e fica tocando ali naquela área, pô. É um time sem ideia, o time do Confiança. E não tem jogadas de ataque para agredir. E é muito previsível, né? Todas as jogadas da gente, como o Lucas falou, é esse chuveirinho, ou então um passe longo de Mancini lá para a lateral. E é um time que, para a Série B, a gente sabe que a Série B, os caras estudam, os times estudam, né? Um campeonato estadual que aqui entra com vontade de vencer o Confiança, mas na Série B se estuda e se anula tudo isso. Acredito também por isso que Mikael não esteja desencantando aí nos gols, e como o Lucas falou, acredito também que seja por conta desse problema ofensivo que a gente tem, falta de criação. Fala, DG. Oportunidade para vocês de discordar da minha opinião, que não que ele seja melhor, mas
eu tô gostando das atuações de Marcelinho. Na lateral direita a gente pensava que poderia ser mais trágico, né? Mas eu acho que ele conseguiu evoluir bem defensivamente e não tá sendo tão trágico não, assim, ele tem suas dificuldades, mas tá mostrando na raça, na vontade, um futebol melhor do que ele já demonstrou antes na lateral. Mas, claro, ele joga na ponta. Queria saber se vocês concordam com isso. Eu gosto de Marcelinho. Eu acho que tem que achar um lugar dele no time. Ou como ponta, ou como lateral. Mas Enes vai voltar, né? Vitor, Eu você também. dê sua opinião aí, você que se manifesta menos. O Enes, acho que tá pra voltar já. Nas imagens que a Confiança divulgou do último treinamento, ele já tava lá treinando normal, então acredito que deve ir pra esse jogo contra o Cuiabá, né? O Marcelinho, eu também tô com o DG, acho que ele não decepcionou tanto na lateral. Acho que só contra o Paraná que ele teve algumas dificuldades, mas nesses últimos 2 jogos ele foi melhor, não comprometeu tanto, e na frente a gente já sabe da qualidade dele, né? Mas eu acho que ele pode contribuir bem mais ainda ao time, jogando como atacante mesmo, né? Como ponta, porque uma das críticas que eu faço aos atacantes do Confiança é que a gente não tem jogadores decisivos ali na frente, né? Jogadores que quando a bola chega, ele precisa de uma oportunidade para fazer o gol, né? Que foi o que a gente sofreu nesses 2 jogos da Série B, né? O Botafogo e o Paraná praticamente só chutaram 2 vezes ao nosso gol e foi gol. Quando a gente chegou, não. A gente perdeu várias chances e contra o Sergipe foi a prova disso, né? Então acho que tem que ter jogadores mais decisivos e eu vejo o Marcelinho essa característica, né? Ele é um cara que chuta bem a gol, que dá muito passe para finalização, então acho que ele pode contribuir muito lá na frente, né? Marcelinho é um jogador muito honesto, pô. Ele deixa tudo em campo. É um jogador que a gente nunca pode abrir mão de ter ele em campo, pô. É um cara muito honesto, comprometido. Eu gosto bastante do comportamento dele em campo. Mas assim, você vê a maré do Confiança como tá ruim, velho. Que até o Reis, que estava sendo um grande destaque, ficou um pouco apagado. Você vê que Reis ficou apagado, porque é aquele efeito dominó, pô. Ítalo tá mal. Aí vai aquele dominó caindo e você vê que Reis se apagou também. E eu lembro vou discordar de vocês. Fala, Silvia, depois eu discordo. E voltando a uma coisa que Vitor falou, que a gente falta referência. Eu lembro que a gente gravava uma bancada logo na nossa estreia na Copa do Nordeste, a qual o Mikael não participou, e a gente sempre falava que a falta de Mikael, por conta que Mikael era a referência. A gente gravou bancada, pedindo a volta de Mikael, e hoje a gente reclama que falta, mesmo com o Mikael, ainda assim tá faltando o homem de referência lá na frente. Assim, de fazer a discordância 1. Assim, eu não acho que Marcelinho tá entregando bem a lateral direita. Acho que ele poderia estar sendo menos trágico do que a gente já viu. A gente já viu partidas de Marcelinho como lateral que eram assim, bizarras, coisas que pareciam uma criança de 10 anos jogando. Hoje ele até consegue segurar um pouco mais e até mesmo o time se ajusta para ele. Talvez faltou isso em Ribeirão. Às vezes eu vejo ou um lateral ou um dos volantes fecha ali o espaço que ele dá, ou Silva recua tanto que ele vira quase o terceiro zagueiro junto com Nirley Mancini, mas ainda assim as principais chances que o Sergipe conseguiu foram todas pelo lado direito do ataque. Então, no caso, nosso lado direito, nossa defesa, esquerda do ataque deles. Então, assim, eu entendo todo o talento que Marcelinho tem. Agora, se ele aprender a cobrar falta bem, danou-se. Mas eu gosto de Marcelinho do meio pra frente. Do meio pra frente ele é um cara que ele é rápido, ele tem até um certo vigor físico, diferente de Ítalo, né? Que qualquer um esbarra nele e ganha dividida. Ele tem bom passe, ele tem bom drible, ele finaliza bem, mas defensivamente ele ainda deixa muito a desejar. Por isso que eu anseio muito a volta de Enes e creio que um novo lateral para ser reserva tem que chegar. Sobre a questão do homem de referência, Silvia, eu creio que ainda é necessário esse homem de referência. Acho que Mikael ele ainda é o cara de referência. O problema é que ele tá saindo demais e tem essa coisa do time que a gente já conversou, né? O time cruza a bola demais, tenta muito poucas jogadas diferentes. Você vê, pronto, o principal lance de gol de Mikael, ele não veio de um cruzamento da intermediária. Ele veio de uma jogadaça de Silva pela linha de fundo, que tocou para ele ficou ali de frente com o Marcão
e o Morrinho artilheiro, nesse caso foi o Morrinho zagueiro, levantou a bola e tirou o gol do Mikael. Então, a gente não precisa ter 20 cruzamentos como a gente teve contra o Botafogo. A gente precisa ter 2 como esse de Silva. Se um entrar, eu tô feliz. Concordo também que Mikael talvez não esteja assim, que ainda a gente precise de homem de referência. Mas é que a gente criou tanta expectativa, a maioria dos torcedores, em cima de Mikael, e a gente tem que entender de todos os problemas que até a gente já debateu no grupo, questão de idade e tal, de bagagem, essas paradas assim. Mas concordo plenamente com você, mãe, que a gente ainda assim precisa, e espero que Bruno Paraíba venha para somar ainda mais e que crie essa referencialidade no nosso time. Realmente Seja esse homem gol que a gente tanto almeja. Realmente, o cara que subiu agora da base com essa pressão, com tanta esperança em cima dele, não é natural. Mas já que estamos falando de Bruno Paraíba, vamos falar de quem chegou hoje. Thiago Luiz. Lucão, você quer falar sobre ele? O que você achou aí da contratação do Messi brasileiro? O Messi brasileiro. Não gostei. É a capa do Marca, né? Que quando ele saiu do Santos pro Real Madrid. Não gostei, porque é um jogador que pode ter jogado muita bola lá para 2009, 2010, mas tá descendo a ladeira. Fez uma grande temporada pelo Paysandu em 2018. A última temporada não foi muito boa. Cara, esse é um perfil que não me agrada. Eu acho assim que é muito pouco provável que esse perfil de jogador funcione. É um cara que já bateu lá em cima e agora só tá caindo. Tava jogando Série C. Né? É um cara que tem, às vezes, um físico um pouquinho estilo gordinho, às vezes tem alguns problemas físicos, às vezes está sempre no DM. É um cara que já jogou muita bola, já jogou. Mas é um perfil que não me agrada. Espero que eu queime a língua feio. Mas hoje mesmo, quando eu soube da contratação dele, eu fiquei muito preocupado. E, na verdade, eu estou muito preocupado. Eu tô tomando aqui calmante, porque essa Série B, meu Deus do céu, meu maior medo é a gente passar um vexame nacional, uma vergonha descomunal. Esse é meu grande maior medo. Mas vamos manter a calma, a serenidade e confiar em Matheus Costa, né? Que é um cara que conhece a Série B. Pois é. Do que eu lembro, pós-clássico, você tomou mais do que calmante. Mas deixa pra lá. Vitor tá aí. Vitor, eu sei que vocês já levantaram a capivara de Thiago Luiz. O que é que você acha? Você e Hilário, enfim, o que é que vocês, a nossa grandiosa dupla do Proletário News, avaliaram tanto das últimas temporadas como dessa chegada de Thiago? O que é que você acha que pode dar certo? O que é que você acha que pode dar errado? Cara, eu acho que essa contratação é uma grande incógnita, porque eu acho assim que é indiscutível que ele tem mais qualidade do que os nossos meios que a gente tem hoje, do que Everton, acho que até que o próprio Ítalo, do que Rafael Villa. Ele tem mais qualidade que esses jogadores, mas ele chega de um bom tempo sem atuar, né? Já uns 6 meses que ele não atua, estava na Tailândia, e como o Lucas falou, a carreira dele vem em decadência, né? Nos últimos anos. Ele chegou a jogar a Série C do ano passado pelo Paysandu, e não foi muito bem lá não. Então é um jogador que está em decadência. Isso também me preocupa, não é uma contratação que me empolga. Não acho que muita gente está esperançoso que ele vai ser o cara que vai chegar a resolver. Acho que vai ajudar, mas acho que não vai ser nada demais. Não vai ser um cara que vai resolver grandes jogos por confiança, mas vai ajudar. Vai ser melhor do que o que a gente já tem hoje. Mas também preferia um cara mais novo, um jogador que esteja buscando mais espaço ainda no futebol nacional e não mais consagrado com a carreira já feita como é ele, né? Beleza. Vou passar o DG. Falando ainda de Thiago... Fala. Eu queria dizer assim, que Thiago Luiz é um cara que, na minha concepção, ele tem características muito parecidas com o Moritz, né? Jogador já com experiência no futebol, meia, que pode fazer também ali a parte de atacante, só que ele joga mais na ponta, né? E é um modelo de jogo que a gente já tem.
eu imagino que para o Confiança seja mais interessante buscar jogadores que tenham características que a gente não tem no elenco, né? Para fortalecer, diversificar as jogadas, variar as possibilidades de jogadas. Ele tem uma boa qualidade no passe e no chute, e isso tem feito bastante diferença nessa Série B. Tem alguns gols aí que são jogadores que você percebe que é diferenciado na hora de finalizar. Então, eu imagino que ele venha para somar nesse sentido, mas eu gostaria de ver um jogador com características que a gente ainda não tem. Um jogador com um pouco mais, como o Vitor falou aí, né? Mais jovem, que fez buscar espaço e, portanto, Um mais... volante moderno. Não, até um meia, mas com meia com mais velocidade, como o menino do Náutico lá, o Jean Carlos, que joga muita bola, bate bem de fora da área, é novo, rápido. Acho que é uma peça que a gente não tem no nosso elenco. Beleza, pessoal. Beleza. Ô, Mike, A pergunta- é só desaposentar da Silva. Não, tenha calma, não vamos esculhambar também não. Da Silva, ele já foi desaposentado, inclusive, pelo próprio Confiança e não deu certo. Assim, eu acho que esse é o tipo de contratação que ela costuma dar errado, mas de vez em quando dá certo. A última vez que eu lembro de um jogador assim, mais velho deu certo foi Marco Aurélio no Botafogo da Paraíba, mas aí podemos levar em conta que isso foi Série C, ainda que esse próprio Marcos Omar... Baia também. Hã? O eterno Paulo Baia. Eterno Paulo Baia. Quem faz muito isso... Teve Mas, ó, Bressan, né? Paraná. Bressan Em no Paraná. Renato Cajá também, que já tem uma idade elevada e tá aí, fazendo gol que só no Juventude, jogando bem, né? Sim. Então, o ponto que eu ia chegar é que eu tô fazendo uma correlação assim, é na base da fé mesmo. E eu tô me apegando ao que eu tenho. Que, por exemplo, Renato Gaúcho, ele tá conseguindo fazer jogador em decadência jogar naquele Grêmio em alto nível. A gente pega, por exemplo, o próprio Léo Moura, que hoje tá numa confusão da porra lá no Belo, mas Léo Moura, depois que todo mundo já tinha esquecido dele, ele foi lateral campeão da Libertadores. Aquele bicho Cortez também estava esquecido, abandonado por aí e jogou bola nesse Grêmio de Renato. Não sei se, por acaso, essa escola sulista de treinadores consegue meio que... São os cabas mais duros, né? mais frio, não tem muito coração mole, acho que talvez a gente daqui da gente nordestino, e chama esses caras na chincha e os caras vão perceber que ou joga ou estão fora, que não tem muito, não vou jogar com nome, não vou jogar com experiência, e que, enfim, estou tentando aí me apegar a todos os santos e anjos para acreditar que talvez Matheus se Matheus pediu, talvez ele tenha essa ideia de fazer Thiago e o próprio Moritz jogar. O Moritz até que gostei dele na entrada do Clássico, vamos ver quando ele tiver ritmo de jogo, como é que vai correr isso aí. O que é que vocês avaliam? Eu tô sendo só na base da fé? Eu tô que nem você, eu tô naquela... Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar e que vai dar tudo certo, porque sem condições. É muito meu pobre coração. Pois é, salve Gilberto Gil. Eu tô no meme do cachorrinho do Zap, que ele tá no meio de um incêndio, a casa toda tomando fogo, ele com aquela carinha parada, atônito. Vai dar tudo certo. Eu vejo assim, uma expectativa pela qualidade individual, né? Isso faz diferença. E tomara que o time jogue para fazer com que o cara brilhe individualmente, né? Porque futebol é feito dessas duas principais linhas, né? O coletivo e o individual. Então, vamos arredondar o nosso coletivo para que o individual dele brilhe. E se for preciso da minha parte, tá liberado o biscoito e a Coca-Cola. Beleza, pessoal, vamos... Oi?
Bem no estilo Walter. Ah, sim, não, mas Valtinho encontrou Jesus, literalmente, eu respeito a opção de fé dele, o homem tá fininho, bicho, vai voltar aí para esse Atlético Paranaense, e vai ouvir bem falar bem de Valtinho, o homem tá focado em provar que todo mundo que mangou dele vai ter que engolir a mangação. Eu sigo ele no Instagram. Porque ele já não engole mais nada. Ele é um homem regrado. Vamos lá, para fechar isso rapidamente, vamos falar desse Cruzeiro. Cruzeiro vem para cá, time cheio de estrelas, venceu as 3 primeiras. Eu só assisti o primeiro jogo deles contra o Botafogo de Ribeirão, mas do que eu tenho ouvido falar é aquele time que está ganhando pela força da camisa. Não tá brilhando, não tá atropelando todo mundo, mas tá ganhando, isso para eles é o que importa. Já zeraram os 6 pontos negativos, já abriram 3, na verdade, já venceram as 3 primeiras. Lucas Oliva, o que é que você acha que a gente deve esperar contra esse Cruzeiro? Deve fazer um jogo reativo, deve tentar surpreendê-lo, enfim, até você que tem uma namorada cruzeirense, o que é que você avalia desse time aí, do segundo maior time azul do mundo? Então, Mike, é o jogo que eu menos me preocupo, porque o Cruzeiro é o grande bicho-papão da Série B 2020, pode não estar jogando o fino da bola, mas está vencendo o seu jogo, né? Partiu com menos 6 pontos, já venceu 3 jogos, tem 3 pontos, já passou da gente. Mas é o jogo que eu menos me preocupo. Porque o Confiança gosta desses jogos com os times grandes. Eu me preocupo mais com o Itabaiana. O Confiança, historicamente, ele gosta muito desse tipo de jogo e sempre se fez respeitar. Então é um jogo que eu me preocupo muito pouco. Eu sei que os nossos jogadores vão entrar super atentos no jogo do Cruzeiro, que é o jogo que o Brasil assiste, né? É o grande jogo da Série B, é quando algum time pega o Cruzeiro, né? Que é um dos grandes do país. Então estou bem tranquilo para esse jogo aqui no Batistão. Acho que o jogo na sexta-feira com o Itabaiana vai dar um bom ritmo. E essa semana toda depende do jogo do Cuiabá, né? Se a gente conseguir pontuar lá em Cuiabá, acho que teremos uma semana bem agradável. Mas caso venha outra derrota, aí eu acho que a chapa vai esquentar. Beleza. Alguém mais para falar dessa semana que está chegando aí? E lembrando aos ouvintes que vamos ter pré-jogo de tudo isso aí. Só tá adiantando aí o tema para a gente olhar a semana como uma unidade, como algo em perspectiva. Beleza. Se não temos nada a falar mais dessa semana, vamos como o Lucas falou aí. Fala, Vitor. Como o Lucas falou aí, o Confiança gosta desses jogos grandes, né? Contra times maiores. Eu acho que o Confiança tem tudo para fazer uma boa partida e eu tô colocando fé que o Cruzeiro vai poupar alguns jogadores nesse jogo, porque eles estão vindo na sequência, né? Eles jogam quinta-feira com a Chapecoense, aí vem para cá, joga domingo com a gente no Batistão, e eles sabem das condições do gramado, que não é das melhores, eles têm essa formação com certeza, né? E na quarta-feira, ou na quinta da outra semana, eles pegam o CRB em Alagoas, né? Pela Copa do Brasil. Então, de repente, pode ser que, como eles começaram bem, né? Pontuando bastante, que eles poupem alguns jogadores aí nesse jogo contra Confiança, né? Tô colocando fé aí nisso. Vamos ver, próximo domingo, né? Bem lembrado, Vitor, bem lembrado mesmo. Porque, de fato, eles precisam reverter. Acho que é um 2-0 que eles tomaram em Minas, então tem que voltar lá no Tarapichão e devolver esses 2-0. E o CRB não tá ruim, começou bem até a Série B. Vamos torcer aí que eles entrem com um freio de mão puxado. Se eles nem quiserem aparecer e dar um WO pra gente, também não reclama não. Vamos lá. Falar essa rodada dos nordestinos na Série B. Eu vou repassar os resultados aqui e a gente comenta sobre isso. Nós tivemos parece que quase toda rodada vai ter um jogo entre nordestinos, né? Então, no jogo entre nordestinos nós tivemos um empate
entre Náutico e CRB, 1-1. O Vitória foi a Campinas, empatou com a Ponte. Nós não jogamos, nós tivemos jogo adiado contra o Avaí por conta da final do estadual, das rodadas finais do estadual. O CSA jogaria com o Cuiabá em Alagoas, foi adiado. E o Sampaio perdeu para a Chapecoense num jogo que aconteceu hoje de manhã. Eu assisti esse jogo, inclusive, por 1-0. E nessa terceira rodada, diante de tudo isso, nenhum nordestino venceu. Fernandinho DG, como é que você acompanhou essa rodada dos nordestinos? Eu vi melhores momentos de todos os nordestinos, né? Não tive a oportunidade de acompanhar nenhum jogo, não. Mas, assim, de maneira geral, eu vou começar, e aí, quem também tiver a opinar, né? Sobre, pelo Náutico e CRB, né? Que foi um jogo realmente muito parecido com o nosso clássico. O Náutico chegou a colocar 3 bolas na trave, mas fizeram um gol. E aí, no finalzinho, rapaz, os caras foram lá e tomaram um gol de Léo Gamalho, artilheiro da Série B. E aí, outros resultados também mostraram isso, assim. Uma Série B que, quando tem vacilo, quando demonstra fragilidade em algum setor, os caras vão lá, exploram e fazem o gol mesmo, sabe? Então, o Náutico, que veio de troca de treinador, acabou saindo na frente, mas tomou um empate no finalzinho, assim, num vacilo da defesa, né? Alguém viu esse jogo também? Na sequência, eu também assisti os melhores momentos de Ponte e Vitória, né? Ponte e Vitória, que Vitória já... Léo Ceará voltou ao ataque, né, do Vitória, e a Ponte estava extremamente pressionada, torcedor indo na saída do time do hotel, 11h40 da noite, para pressionar os jogadores por resultado. A Ponte que tem um time bom, bem qualificado, e logo no começo do jogo já estava 2-2, com 20 e poucos minutos, estava 2-2, e aí o Vitória conseguiu empatar também no último minuto, praticamente, né? Um chute fora da área com falha do goleiro. Então, a Série B se desenhou meio que isso, sabe, assim, um campeonato onde você tem algumas falhas que realmente resultam nos gols, mas tem jogadores muito qualificados, alguns gols bem bonitos, com batida de fora da área, e é um resultado, assim, bom pro Vitória, né, empatar com a Ponte fora, mas, de maneira geral, sim, pros clubes nordestinos não é tão bom, né, seria bom se alguém tivesse pelo menos vencido. Já o Sampaio, realmente, alguém tem alguma coisa para falar do Ponte e Vitória, pra gente passar por Sampaio? Então vamos lá. Dizer que eu não entendi essa revolta da torcida da Ponte, né? Que fez um bom paulista e agora ela quer o quê? Que atropele todo mundo na B? Tem que ter calma também. E parece que os jogadores da Ponte querem sair, hein? Então, Hernando, Iago, pode trazer tudo pra cá. Podi tá por lá, né? A Podi e Dauan tem que são... Dauan é até Sergipano. Jogou bem no CSA, esse Dauan. Isso. Eles é Roberto também, o atacante. É um bom time, é o time da Ponte. Se encaixar, vai dar trabalho. Quem é o treinador deles lá, DG? Você lembra? João Brigatti. João Brigatti. Ele subiu o Paio. Isso, eu acho que foi ele mesmo que subiu o Sampaio no passado. E falando de treinador, era algo que eu já queria ter comentado. É que o nome do treinador do Vitória é Bruno Pivetti. Meu irmão, que nome de treinador top pra estar na Bahia, velho? E aí, Pivetti? Pois é. E veio de treinar a base, né? Ele tava treinando justamente os pivetes. É o melhor nome de treinador possível. E aí depois, na sequência, assim, pra gente encerrar, entre aspas, a rodada do nordestino, né? Claro, já foi feita a menção honrosa a Léo Gamalho, artilheiro da Série B. Faz gol todo jogo, né? A Chape e o Sampaio, meu irmão... que foi aquilo do zagueiro do Sampaio, velho? O cara lá, o The Rock, o zagueiro careca lá. Meu irmão, entregou. Depois fez o pênalti que a Chape perdeu.
E aí, você viu assim que o cara foi o Matheus Mancini dele, sabe? Sampaio no jogo, pelo menos pelos melhores momentos. Teve boa chance de fazer gol, não foi capaz de fazer. Mas é cruel demais essa Série B. Uma falha, um vacilo, o Caba vai lá, meu amigo, e broca mesmo. Não, eu assisti esse jogo, de fato, o Sampaio, a Chape começou pressionando, pareceu uma coisa muito da Série B. Um dos times vai pressionar o início do jogo, vai conseguir um gol e vai dar a bola para o adversário. Foi basicamente o mesmo roteiro do jogo Botafogo e Confiança, pela segunda rodada. O Botafogo fez o gol rápido, deu a bola para Confiança, só que o Sampaio foi até mais competente do que a gente para ameaçar o gol da Chapecoense. Então, teve boas chances, meteu uma bola na trave que foi super espetacular. A bola bateu na trave, bateu no chão, bateu na cabeça do goleiro e não entrou. Então, ali é coisa mesmo sobrenatural que está impedindo esse primeiro gol do Sampaio na Série B. Então, o time pressionou, teve esse pênalti a favor que perdeu. Na volta do jogo, pro segundo tempo, a Chape, vendo o crescimento e a pressão do Sampaio, reagiu, tanto ele encaixou melhor a marcação, como ele pressionou mais o Paio, e aí o Paio não teve tanta chance mais no segundo tempo. Então eles tiveram ali algumas bolas interessantes no primeiro, não conseguiram aproveitar. No segundo, a Chape já conseguiu dominar mais o jogo e impedir que desse ruim ali para eles e impedir o empate, já que eles escaparam fedendo com essa bola na trave e esse pênalti. Mas assim, olhando para os dois times, eu achei dois times que têm defesas muito frágeis. Acho que tanto o Paio como a Chape, cada um chegava na defesa do outro de uma forma muito, muito fácil. Então é uma coisa até para a gente projetar para os confrontos que a gente vai fazer contra eles. Mas, em resumo, foi isso. Foi um jogo bem parecido com a nossa derrota lá em Ribeirão Preto. E falando da tabela de uma maneira geral, aí excluindo não, mas incluindo todo mundo, né, nesse debate, hoje a potência do Paraná, como diria a Tete, um abraço, Tete, tá na liderança do campeonato, né, com 2 vitórias e um empate, aquele empate conosco na primeira rodada. E no jogo de ontem, eles acabaram vencendo o Juventude. O Juventude fez um golaço, mas eles fizeram também um gol no final do primeiro tempo. Os cabas tão virados no raio. E hoje eles estão na liderança da competição. Aí, eu peço a vocês uma opinião. No jogo passado, foi Paraná e Avaí, 1-0 pro Paraná. Confiança empatou em 2-2 com o Paraná. Nesse jogo, seria Confiança e Avaí. E aí, quanto é que ia ser esse jogo? Boa pergunta. Eu acho que seria... Então, o Avaí, ele tá com um time... Eu não consegui ver nenhum esse Avaí. Ele vinha com muita perspectiva antes da Série B começar, mas eu vejo o pessoal falar muito mal dele, que é um time cheio de medalhão e que esses caras não estão rendendo bem. Mas aí eu não sei como esses medalhões se comportariam aqui frente ao Confiança e como a Confiança entraria contra esses caras. Mas eu acho que jogando em Aracaju a gente talvez só faz uma menção honrosa ao Cruzeiro. Acho que jogando em Aracaju a gente sempre tem que buscar a vitória. Não tem muito pra onde correr, não. E eu acho que nesse caso a gente também ia buscar a vitória e quem sabe fazer os nossos 3 primeiros pontos. Até porque a gente já estaria meio que calejado desse jogo contra o Botafogo. Talvez Matheus Rocha tivesse uma outra postura do time, menos vacilo, tentar sofrer mais, jogar o jogo e em uma bola ou 2 que tiver, a gente decidir. Já que até Mike, entendo a estratégia dele. Fala, Lucas. Não, e no final, essas condições ruins do campo do Batistão vão terminar se tornando um aliado proletário, porque todos os times da Série B estão jogando em campos razoáveis e quando vai chegar aqui em Aracaju vai ser nossos aflitos, aqueles aflitos antigos. Então se tornou um aliado, talvez tenha sido uma estratégia, né, do governo do estado, da gestão do Batistão,
Não, vamos deixar de propósito esse campo do Batistão ficar ruim, porque vai ser um aliado do Confiança. No final vai ser um aliado. Se bem que tirou um gol da gente sexta-feira. E aí, como mas- é tradição no futebol ter cachorro em campo, né? Agora a gente tem os cachorrinhos, né? Vamos falar da próxima rodada dos nordestinos na Série A, na Série B. A gente vai ter Operário versus CSA. Esse jogo está confirmado. O CSA vai com 17 jogadores apenas. Eu não sei se caberia ao CSA pedir mais um adiamento ou eles não quiseram isso, mas enfim. Parte dos que estavam contaminados se curaram, eles vão lá com 17 jogadores enfrentar o Operário Ferroviário em Ponta Grossa. O CRB recebe em Maceió o Brasil de Pelotas. O Vitória, nós enfrentamos o Cuiabá, lá em Cuiabá. O Paio, tentando seu primeiro gol e sua primeira vitória, recebe o Figueirense, que também não está bem esse jogo, então um joguinho de desesperados aí, já nessa quarta rodada. Todos esses jogos serão na terça. E na quarta-feira teremos o clássico nordestino, Vitória e Náutico, no Barradão. Vamos ver aí se finalmente a gente sai com uma vitória, né, nessa rodada, de preferência mais de uma vitória, porque nessa rodada que passou aí ninguém venceu. A última vitória de um nordestino na Série B foi o CRB, que venceu na segunda rodada, não lembro agora exatamente quem, acho que foi o Brasil. Em termos de classificação, nós temos o Vitória em quarto lugar. Oeste, na zona do... CRB 1, Oeste. Oeste, pronto. Em termos de classificação, nós temos o Vitória, o nordestino melhor qualificado em quarto lugar. Depois vem o CRB em sétimo. O CSA, mesmo com 2 jogos a menos, está ali em 11ª colocação, já que o único jogo que ele fez foi uma vitória. E aí temos 3 nordestinos na zona de rebaixamento. Timbu em 17º, nós em 18º e na lanterna o Sampaio Correia. Então vamos tomar aí que a gente reaja nas próximas rodadas para sair dessa incômoda posição de metade dos nordestinos na zona de rebaixamento. Rodada de despedida. Vamos lá, Fernando DG, suas despedidas. Como é que você projeta essa semana aí importante para o Confiança? Dizer a todo mundo que não deixe de acreditar no Confiança, né? A gente está passando por um momento de teste, de provação, né? Exatamente do torcedor que tem paciência, né? Imagino que agora é um grande momento para você mostrar o que é ser torcedor do Confiança, que é acreditar até o final, acreditar no impossível, que é acreditar que o Confiança no sofrido, que a gente consegue os melhores resultados. Então, o sofrido já tá acontecendo, né? A Série B não começou da maneira que a gente gostaria. Hoje a posição na tabela não é favorável, mas eu acredito que a gente tem condição sim de retomar, recuperar e de chegar em uma posição melhor na tabela. Contra o Cuiabá, eu imagino que um empate é um bom resultado, mas eu acredito na vitória. Então, dizer a todo mundo que se cuide, fique em casa, use álcool em gel, use máscara e vamos para cima deles, Dragão. Valeu, DG. Muito obrigado, meu amigo. Silvia Menezes, e aí, Silvinha, suas despedidas, suas perspectivas, sua mensagem para a torcida proletária. Mais uma vez é um prazer estar dividindo bancada com vocês e dizer que, como eu já havia citado anteriormente, é ter fé que tudo vai dar certo. Nós vamos jogar o nosso terceiro jogo na Série B e a gente colocar em nossas cabecinhas que a gente é um time em ascensão à Série B. Nós já não estávamos como um CRB, um CSA que desceu agora, mas já estava ali na Série B, e que aos poucos a gente vai evoluindo. Eu quero acreditar nisso e me apegar nesse quesito. E como também a gente já tinha falado, aí o torcedor proletário, ele é um pouco impaciente, ansioso, porque a gente perdeu uma, empatou outra. Esse clássico que foi, como o Lucas disse, foi água no chope pra gente. A vitória do Botafogo de São Paulo também.
Mas é a gente ter fé e acreditar que tudo vai dar certo. Uma hora as coisas vão se encaixar. E aí, não desacreditar do nosso time, que nada está perdido. E como DG falou, a gente sabe que no Confiança é assim. Se não for sofrido, não é o Confiança. Então, minhas expectativas são as melhores. E vamos para cima. Valeu, Silvinha. Pois é, vamos acreditar que a gente precisa fazer a nossa parte, mandando energias e vibrações positivas para a galera. Lucas Oliva, e aí, Lucão, suas despedidas, sua mensagem para a massa proletária. Boa semana para todos. Quem disse que seria fácil, né? E só está começando, ainda tem 36 jogos. Torcer para a gente pontuar terça-feira em Cuiabá. Se não for possível, que pelo menos o time faça um bom jogo, que venda cara a derrota. E manter a tranquilidade. Sexta-feira vamos ser campeões. Mais um objetivo do ano alcançado. E depois torcer para um grande jogo contra o Cruzeiro, que os jogadores que entrem super motivados e façam um grande jogo no Batistão. Que se a gente conseguir vencer o Cruzeiro, acho que muita coisa muda na questão de ânimo e confiança para todo elenco. E no mais, pedir serenidade para a massa proletária, porque como o Rogério Ceni falou essa semana, ninguém aqui é derrotista, nós somos vencedores, e como somos, que a gente saiu lá de baixo e estamos figurando entre os 40 clubes do país, na mídia e tudo. Mas o Confiança tem um dos menores orçamentos da Série B, então a gente também tem que ir com calma, que os times que a gente está encarando têm muito mais experiência de B e muito mais dinheiro que a gente. Mas o Dragão vocês conhecem, né? É o time do improvável. E a gente, com fé em Deus, vai permanecer nessa B, que vai ser determinante para nossa história. Um abraço a todos. Valeu, bancada. Valeu, Lucão. Pois é, precisamos aí, com toda a nossa experiência em sofrimento, segurar mais esse e permanecer. Vitor Cardeal, e aí, Vitão? Suas despedidas, suas mensagens, aproveita e divulga aí a programação do Proletário News essa semana. É isso aí, Mike, semana decisiva, vamos torcer para o Confiança conseguir os primeiros pontos fora de casa na Série B, a primeira vitória que vem nessa semana, que também conquista o título sergipano, né? Essa semana acho que é ou 8 ou 80 por Confiança, né? Ou o Matheus Costa ganha um fôlego para trabalhar, se vier bons resultados, ou a gente entra de vez em uma crise, né? Espero que seja uma semana boa para que Matheus Costa ganhe fôlego no trabalho e siga em frente rumo aos nossos objetivos. Proletário News, vamos fazer lives pós-jogo e provavelmente teremos uma live pré-jogo contra o Cruzeiro com a participação do torcedor do Cruzeiro. É basicamente isso. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Vitor. Então, acompanha lá as lives do Proletário News. E não deixe de acompanhar também os nossos pré-jogos. A gente vai fazer pré-jogo contra o Cuiabá, contra o Itabaiana, contra o Cruzeiro. Tem um podcast do domingo tradicionalíssimo. Essa semana aí vai ser uma semana cheia de bancada para vocês. Posso fazer propaganda também? Fique à vontade, minha querida. Lembrar também que o Mulheres em Campo tem pré e pós-jogo por mim e Carla, que também faz parte do Bancada. A gente sempre disponibiliza no nosso blog, Instagram e Facebook para a galera aí acompanhar o Confiança por nós. Beleza, então sigam sempre lá os textos das meninas que são muito bons. É uma mídia que está fazendo falta. Eu mesmo comecei fazendo textos, agora migrei para o YouTube, mas é sempre bom ler coisas bacanas, que às vezes você não tem tempo de assistir um vídeo, um textinho ali você lê rapidão. Da minha parte, gostaria de agradecer a todos os meus amigos e minha amiga aqui na bancada, todos os nossos ouvintes que chegaram até aqui. Sei que todos tenham uma boa semana, se cuidem da medida do possível, que a pandemia não passou ainda, ela tem uma leve diminuída, mas ainda está muito séria a situação. Cuidem dos seus e vamos acreditar sempre, né? Confiança, como tudo na vida de uma pessoa pobre, de um time pobre, de um estado pobre,
onde a gente é menosprezado, onde fazem trocadilhos com o nosso nome. A gente vai ter que suportar tudo isso. E a gente não é atacando os nossos, não é atacando nosso elenco, nosso treinador, que a gente vai superar tudo isso. Claro que ele gostaria de ter um elenco mais qualificado, talvez ter um treinador de nível de Série A. Mas as condições não são essas hoje e a gente chega lá, quem sabe. Então vamos lá, que seja uma ótima semana para todos, que seja a semana da virada de chave, uma semana com título, com vitória, com que venha toda a tranquilidade para que a gente possa seguir trabalhando aí. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui!